No dia 18 de outubro de 2019, o mundo assistiu ao início de uma das maiores e mais viscerais manifestações populares da América do Sul. O povo chileno foi às ruas de Santiago, capital, para protestar, inicialmente contra o aumento das passagens de metrô, dirigindo-se às estações, pulando as catracas, incendiando algumas estações. Mas isso foi só o início de uma série de outras reivindicações e protestos contra medidas sociais e econômicas do atual governo de Sebastián Piñera. Na intenção de conter o rechaço da população, o governo instaurou todo um aparato de repressão, tendo-se registrado nos primeiros dias ainda a prisão de centenas de pessoas, o que redundou em 20 mortes e 592 feridos em confronto direto. O toque de recolher foi instaurado, embora a população tenha ignorado essa medida. As manifestações continuaram nos dias posteriores, mas não se identificou ainda uma liderança ou uma pauta de reivindicações mais homogêneas. A demanda por acesso a serviços e bens públicos inclui a educação de qualidade e gratuita, bem como uma revisão na política de pensões, uma vez que hoje se encontra nas mãos de grandes organizações privadas e estrangeiras. Segundo analistas políticos, Sebastián Piñera, embora presidente de uma nação em regime democrático, deu continuidade à política econômica de orientação neoliberal iniciada pela ditadura militar, sob o comando, na época, de Augusto Pinochet, que teve início em 1973 e finalizada em 1990. O modelo econômico, pró-mercado, promoveu o desenvolvimento, mas a riqueza concentrada acabou por gerar o empobrecimento de boa parte da população, tirando-lhe ou restringindo-lhe o acesso aos serviços fundamentais para o bem-estar de todo cidadão. O desenvolvimento não promoveu a diminuição da desigualdade social. Tudo foi privatizado e tornou-se caro, restrito a uma população mínima, enriquecida e insensível ao destino popular. A nação chilena inaugurou o modelo neoliberal e sofre os reveses disso, pois, segundo David Harvey, trata-se da acumulação por expoliação, o que consiste basicamente em criar nichos de acumulação de capital nos lugares onde antes havia direitos sociais e sentido público. Sebastián Piñera tenta, por meio de medidas paliativas, como o aumento em 20% no valor das pensões e o congelamento no valor das passagens do metrô, reverter o caos político. Mas, segundo Ascânio Carvalho, analista político chileno, o governo está simbolicamente acabado. Oi, galera! Meu nome é Luan Iuá, eu sou professor de História na Rede Pública Municipal de São Paulo e faço doutorado na USP. Sou pesquisador lá, trabalho com ditadura militar chilena, a relação da ditadura militar com as universidades. Então, gente, os protestos no Chile, eles se iniciaram, como vocês bem sabem, com o quê? Com o aumento da passagem de metrô na capital, em Santiago. Porém, eles se alastraram para o resto do país. Então, várias cidades no Chile também começaram a realizar protestos, cidades que inclusive não têm metrô, mostrando uma insatisfação com o sistema no geral. E que sistema é esse que atualmente rege no Chile e que vem lá da ditadura? O Chile foi o primeiro país a adotar medidas neoliberais. E isso ajuda a compreender muito da insatisfação da população atualmente. Porque tudo no Chile se tornou o quê? Uma mercadoria. Tudo no Chile é privatizado. Então, quais são as principais reivindicações dos protestos chilenos? O primeiro é o alto custo de vida. O que significa isso? O preço da energia elétrica, o preço da água, o preço dos medicamentos, que são todos muito altos no Chile. Para vocês terem uma ideia, só esse ano houve um aumento de 20% da tarifa de energia elétrica. E aí a situação se complica ainda mais porque o presidente da principal companhia de energia elétrica do Chile, ele é ninguém menos do que o primo do presidente do Chile, do Piñera, Sebastián Piñera, que é o nome do presidente chileno. Outra questão, a água. A água no Chile é privatizada. É o único país do mundo onde a água é privatizada. Isso significa que eles não pagam somente pela distribuição e pelo tratamento da água, eles também pagam pela água em si. E isso é considerado um absurdo. A própria ONU já disse que a água é um direito de todo ser humano. Outro problema que está envolvido aí nessa alta do custo de vida são os medicamentos. É um dos países com maior preços de remédios na América Latina, sendo que lá eles não têm distribuição gratuita de remédios. A questão dos medicamentos
nos leva ao segundo ponto das reivindicações, que é o sistema de saúde do Chile. Ele é totalmente privatizado. Ele é dividido em duas modalidades, a ISAPRE e a FONASA. A ISAPRE é o sistema privado de saúde, onde todo mundo paga. E a FONASA é como se fosse um sistema público, porém um sistema público também pago. Você só não paga pela saúde, né, por um atendimento médico no Chile, se você for miserável, em situação de rua. E aí a FONASA classifica os cidadãos em várias categorias. Então, quanto maior sua renda, mais você paga para a FONASA. Então, não existe sistema público de saúde no Chile. O terceiro ponto, e é um dos pontos que tem chamado mais atenção, não só no Chile, como no Brasil também, onde a gente está vivendo a reforma da Previdência, é justamente o sistema previdenciário chileno, que é totalmente controlado pelas AFP. O que são as AFP? São as administradoras dos fundos de pensão. São empresas que cuidam do dinheiro dos trabalhadores e dos aposentados. Porém, no Chile, essas empresas são apenas sete empresas, sendo que 5 delas são empresas multinacionais estrangeiras. E o pior de tudo é que esse dinheiro que está na mão de multinacionais estrangeiras, eles rendem pouquíssimo para os trabalhadores e rendem muito lucro para essas empresas, né? Para vocês terem uma ideia, mais de 80% da população chilena aposentada recebe menos que um salário mínimo. Com o alto custo de vida que a gente mencionou no primeiro item, né, das reivindicações, isso se torna um problema ainda mais avassalador. Outra reivindicação das manifestações tem a ver o quê? Com a educação, o sistema educacional, que também no Chile é totalmente privatizado. Muitos estudantes estão superendividados com o governo ou com bancos, porque lá não existe educação gratuita. Lá tudo é pago e os estudantes eles devem o quê? Ou conseguir bolsas com o governo ou fazer empréstimos. Ou seja, a educação se tornou um negócio muito lucrativo para os bancos e para as empresas privadas de educação também. E o que ocorre no Chile é que existe um número muito grande de universidades particulares que não prezam por uma educação de qualidade e muitas dessas universidades não eram bem fiscalizadas pelo governo. Basicamente, são esses principais pontos de reivindicação dos chilenos. Porém, há outros também, como a questão dos Mapuche, que é um povo indígena do sul do Chile, que busca até hoje o reconhecimento oficial de suas terras e de suas tradições. Então, os Mapuche sempre lutaram contra os governos chilenos pela questão da terra e pelo como se dá o uso de sua terra. Então, isso também se tornou uma das reivindicações que você pode ver nos protestos chilenos e que tem uma relevância junto com esses outros temas. Porém, você me pergunta, como que tudo no Chile foi o quê? Privatizado, né? Até a água. Para você conseguir compreender isso, é preciso compreender, então, a história recente do Chile. E tem muito a ver, muitíssimo a ver, com a ditadura chilena, que foi de 1973 até 1990. Uma ditadura que foi uma das mais violentas da América Latina e que foi comandada pelo general Augusto Pinochet. Então, como que a ditadura transformou direitos fundamentais em mercadorias e bens de consumo no Chile? Quando houve o golpe contra o presidente democraticamente eleito Salvador Allende em 1973, o general Pinochet assumiu o comando do país junto com uma junta militar que era composta por outros generais dos outros ramos das Forças Armadas, a Marinha, a Força Aérea e os Carabineiros, que é a polícia militar lá no Chile. Dentro do grupo que deu o golpe no Chile, existiam vários grupos. Então, o golpe foi dado por um grupo heterogêneo, não um grupo homogêneo que pensava igual. E dentro desse grupo existiam nacionalistas, existiam gremialistas e existiam neoliberais. Quem conseguiu fazer a cabeça do general Pinochet e implementar o projeto de nação que eles queriam para o Chile foram os gremialistas e os neoliberais, conhecidos no Chile como Chicago Boys, porque eles estudaram na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que é o berço da doutrina neoliberal, por conta de um economista famoso chamado Milton Friedman. O que os neoliberais eles propunham no Chile? Eles queriam privatizar tudo e transformar tudo em uma mercadoria, em um bem de consumo. Por isso que eles tiveram uma treta muito grande contra os nacionalistas, porque os nacionalistas eles enxergavam que algumas riquezas naturais do país não deveriam ser privatizadas, e nem alguns direitos também. Eles queriam manter esses direitos fundamentais para a população.
Já os neoliberais acreditavam que esses direitos, na verdade, eram mercadorias. Então eles começaram a implementar uma série de reformas. E como que essas reformas foram implementadas numa ditadura? De uma maneira democrática, com participação popular e conversa? Não, né? À base do fuzil, com violência e repressão. Então não existia nenhuma reunião com a população, nenhuma assembleia, nenhum órgão consultivo que visava ouvir a população ou debater com a população, porque no Chile ditatorial nem o parlamento funcionava. A ditadura militar chilena, ela fechou o parlamento no Chile e a junta militar era quem desempenhava as funções do parlamento, era o poder legislativo. Então tudo estava nas mãos dos militares. E aí o que eles fizeram? Antes de implementar as reformas neoliberais, eles purgaram todos os seus inimigos dos órgãos públicos, isso incluindo as universidades também, por exemplo. Eles substituíram todos os reitores das universidades por reitores delegados, ou seja, militares de diferentes áreas das Forças Armadas que passaram a comandar as universidades como se fosse um quartel. Depois de feito esse expurgo com muita violência, com muita repressão, com desaparecimento de corpos, com mortes, tortura, eles começaram a implementar as reformas no país. Então, por exemplo, em 79, eles mudaram toda a legislação trabalhista chilena a partir de uma reforma, de um plano que era chamado de Plan Laboral, que praticamente tirou diversos direitos dos trabalhadores. Existe muito essa visão do trabalhador poder negociar com o patrão. E isso começou com o Plan Laboral, feita por um ministro chamado José Piñera, que também é da família do Sebastián Piñera. Ele é ninguém menos do que o irmão do presidente. Ou seja, a família do atual presidente no Chile, ela é toda conectada com a ditadura militar. Além do Plano Laboral, o José Piñera, ele também foi o principal criador das AFP, que são aqueles fundos de pensão privados que controlam o dinheiro dos trabalhadores. As AFP são o quê? São por meio do sistema de capitalização. A mesma coisa que o Paulo Guedes queria implantar aqui no Brasil com a reforma da Previdência. E isso tudo começou com a reforma, né, da previdenciária da época do Pinochet. Agora, o mais interessante de tudo é que os militares, eles mantiveram o sistema antigo, ou seja, o sistema solidário, né, de previdência social que a gente conhece aqui no Brasil. Eles não foram modificados pelos militares até hoje. Então, enquanto toda a população chilena civil tem os seus rendimentos controlados, né, os seus rendimentos de aposentadoria controlados por esses fundos de pensão, os militares continuam com previdência solidária. E essa previdência solidária, ela ainda é, olha que interessante, mantida em parte, né, um dinheiro mantido em parte, pela nacionalização do principal recurso chileno, que é o cobre, que foi nacionalizado por ninguém menos que Salvador Allende, que eles derrubaram no golpe de 63. Então, existe toda uma hipocrisia em cima, né, dessas reformas neoliberais feitas durante a ditadura, e isso é muito claro para os chilenos, essa hipocrisia. Outra questão que também foi citada nas reivindicações, que também tem sua origem na ditadura militar, é a questão da saúde. Se acabou com o sistema de saúde público chileno, que era gratuito, e se instituiu a FONASA e a ISAPRE, que são esses dois sistemas de saúde, um público e outro privado, que são todos pagos, né? Os dois são pagos. Além disso, também foi na ditadura que foi feita a reforma educacional e a reforma das universidades. Então, uma reforma universitária e uma reforma do ensino médio e do ensino básico. E essa reforma buscou não só privatizar toda a educação chilena, como ela buscou também tentar criar, na verdade, uma espécie de educação sem partido, né? Sem um tipo de ideologia, mas com uma clara ideologia de direita, conservadora e neoliberal. Por que a educação ela era tão fundamental para a ditadura militar? Porque é na educação que se forma a consciência do cidadão. Então, o que eles queriam? Eles queriam formar jovens cidadãos que eram programados para não contestar o sistema, para estar sempre disposto a entrar no mercado de trabalho e ser passivo em relação a qualquer tipo de retirada de direitos, de abuso. Então, a reforma educacional chilena, ela tinha muito a ver com essa formação de mentes e de consciência dos cidadãos chilenos.
para finalizar aí, também foi na ditadura que houve uma reformulação total da lei de terras no Chile. Ela considerou que cada indivíduo poderia ter o quê? Um lote de terra como uma propriedade individual, né, que é a ótica capitalista neoliberal, e essa propriedade ela tinha que ser revertida aí para alguma atividade lucrativa, numa ótica muito empresarial. E isso acabou com a ideia, né, com a cultura Mapuche, que vê a terra como praticamente algo da família, que é compartilhado por todos e de uma maneira sustentável, algo que o capitalismo e principalmente o neoliberalismo não aceita. Então, o que a gente pode aí absorver, conhecendo um pouco da ditadura militar chilena, é que todas essas reformas que foram feitas no período ditatorial, elas afetaram em muito a vida dos chilenos ao longo dos 30 anos que seguiram após a redemocratização. Os custos estão sendo bem claros hoje, né, agora nesses anos, porque os primeiros aposentados do sistema estão saindo agora, eles estão se aposentando agora, estão vendo como os salários são baixos, o número de estudantes que estão endividados é altíssimo, o custo de vida é muito alto, e tudo isso num país que é considerado um dos mais ricos da América Latina. Ou seja, houve um crescimento econômico que não foi acompanhado com uma distribuição de renda, não foi acompanhado com uma diminuição da desigualdade social. E ele é pautado em uma ideia em que tudo é mercadoria. Agora, você pode me perguntar, poxa, Luan, mas depois da democratização no Chile, houve vários governos de centro-esquerda, por que eles mudaram isso, poxa? Mas aí tem que saber de dois fatores. Eu diria 3 fatores, na verdade. O primeiro é, o Pinochet, ele fez em 1980 uma nova Constituição. E essa nova Constituição, ela era toda amarrada para que fosse dificílimo você conseguir mudá-la. Além disso, o Pinochet, ele deixou de ser o ditador presidente do país, mas ele continuou como comandante em chefe do exército. Imagina, ele era comandante em chefe da principal rama das Forças Armadas, que era o exército mais poderoso, que ele tinha armado e deixado com muito dinheiro. Então, essa sombra autoritária do Pinochet sobre os governos democráticos que se seguiram após, né, o fim da ditadura, ela permaneceu até 1998, quando ele foi preso em Londres. Mas durante todo esse período, ele sempre apareceu como uma ameaça para a democracia e para os governos democráticos chilenos. Tanto que uma vez, um presidente desse período tentou fazer algumas mudanças estruturais na política chilena, e o Pinochet, ele saiu às ruas com tanques de guerra, alegando que era apenas um treinamento militar, mas que na verdade foi uma clara ameaça à democracia no Chile e ao governo da época. Além disso, um terceiro ponto é que muitos grupos, inclusive de esquerda, também se aproveitaram dessa nova situação chilena, onde tudo era uma mercadoria, e se favoreceram dessa nova ótica de mercado. Então criaram universidades particulares, clínicas particulares de saúde e se envolveram com alguns negócios que são, né, ligados a esses direitos essenciais dos cidadãos. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da explicação e do vídeo, ok? Um abraço, beijo, tchau. Gira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los pacos. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Con la Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no son 30 pesos, son 30 años la Constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiante. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo.